Nós seguimos aqui falando sobre maturidade, e eu comecei muito bem fazendo essas piadas para a gente falar sobre maturidade, mas antes que a gente siga aqui no nosso caminhar da carta de Paulo aos Filipenses, eu queria só deixar algumas coisas claras para nós antes que a gente siga. Em primeiro lugar, maturidade é uma ideia que às vezes as pessoas confundem, mas maturidade não está necessariamente relacionada à idade. Não sei se você já percebeu isso, mas é muito possível que nós tenhamos pessoas com menos idade demonstrando mais maturidade do que aquelas pessoas que estão caminhando aqui por um longo tempo. E eu falo disso não só na vida, mas também no conceito de vida cristã. É muito possível e muito comum que pessoas que conheceram o Evangelho há pouco tempo demonstrem em alguns aspectos da vida um pouco mais de maturidade do que aqueles que caminham já há muitos anos em uma igreja evangélica, sendo membro de uma igreja evangélica. É muito comum que você veja pessoas de mais idade, então, sendo imaturas, e pessoas de menos idade demonstrando maturidade. Não sei se você já percebeu isso, mas é muito comum você ver uma pessoa, por exemplo, querendo desesperadamente ganhar de uma criança em algum jogo. Já percebeu isso? É um exemplo terrível de imaturidade, que a criança fica ali tentando vencer e você quer provar para ela que você é melhor. Eu contei uma história de manhã, vou ter que contar à noite, porque é o mesmo culto, mas Felipe, que está aqui de camisa verde, esse lindo rapaz, quando eu comecei a namorar a Camila, ele tinha por volta de 8 meses, então, durante todo o tempo de namoro e tal, a gente sempre foi muito próximo, ele era muito pequenininho e tudo mais, e ele tinha o costume, às vezes, de ir lá para casa jogar videogame, na época que o videogame era legal. Que hoje você pega alguns jogos de futebol, uns não têm alguns times, o outro não tem outros times. Na minha época tinha um negócio chamado Bomba Pet, não sei se você vai lembrar desse troço, mas era um jogo que você comprava por R$10 e tinha todos os times, você escolhia a narração de quem você queria, Silvio Luiz, Galvão Bueno, Flávio Viana, quem você quisesse, você escolhia a narração naquele jogo, você tinha todos os times, todos os uniformes, e Felipe ia lá para casa jogar videogame. O que ele fazia? Escolhia o time dele, que é o Flamengo, e eu, como bom botafoguense, escolhi o Botafogo. E o que a gente fazia no jogo? Obviamente que eu ganhava dele, mas ganhava de muito. Ele era uma criança, tinha talvez 3, 4 anos, e eu queria provar para ele, não que eu era melhor, porque eu não sou imaturo, mas eu queria provar para ele que o Botafogo é melhor que o Flamengo. Até que ele se cansava de perder, coitado, né? Bem-vindo à vida de um botafoguense, é assim, né? A gente se cansa de perder, e ele falava assim: o que eu faço? Eu quero ganhar. Eu falava: pega o Botafogo. Ele pegava o Botafogo, eu pegava o Flamengo, e o que acontecia? Ele conseguia me ganhar pela plena capacidade dele. Na minha casa, o Botafogo sempre ganhava, e esse é um exemplo que eu tenho de maturidade na minha vida, certo? Só que o que acontece com o passar do tempo, o pai, a mãe, a família dele fizeram com ele o que a Rede Globo faz com o brasileiro desde a década de 80, um trabalho de lavagem cerebral a favor do Flamengo, e ele volta a se dizer flamenguista, e tinha uma época que ele dizia que era Botafogo, inclusive. Aí eu pensei, bem, um dia eu pretendo ter filhos, não quero interferência maligna na minha família, então melhor deixar isso para lá, mas ficou um resquício durante muito tempo na vida. Você perguntava assim: qual o seu time? Ele falava Flamengo. Aí eu perguntava assim: qual o melhor jogador do mundo? E ele respondia Louco Abreu. Então sempre fica alguma coisa de positivo na vida da pessoa, e esse é um exemplo que eu estou dando de maturidade que eu não tinha, mas graças a Deus hoje eu sou muito mais maduro do que eu era nessa época, que tem talvez, sei lá, umas 2, 3 semanas. Maturidade não está relacionada à idade. Uma criança de 3 anos demonstrava mais maturidade que eu, já com 20 e alguns. Menos que isso. Maturidade também não está relacionada ao temperamento. Às vezes é muito comum que você ache que alguém que é sisudo por temperamento, aquela pessoa que está sempre de cara feia, porque não conviveu com a minha avó, porque ela dizia que cara feia para ela é fome, mas aquela pessoa que está sempre de cara feia olhando para a vida, a gente imagine que essa pessoa é mais madura do que aquela outra que fica fazendo piada com tudo e usando o bom humor para tudo, sendo que às vezes é o exato oposto. A maturidade, normalmente, ela tem a ver com a forma como nós lidamos com as adversidades da vida. Então, é muito provável que alguém que saiba usar do bom humor em situações difíceis demonstre mais maturidade do que aquele que se cale ou que faça cara feia, mesmo sem estar com fome.
O que o apóstolo Paulo faz nesse texto que a gente vê é falar sobre essa questão da maturidade. Uma vez que a gente compreende que não está relacionada ao tempo de vida ou tempo de caminhada cristã, a gente começa a perceber alguns detalhes nesse texto. Paulo está escrevendo para uma igreja que é relativamente nova. A gente tem falado aqui sobre a plantação da igreja em Filipos, que foi desenvolvida por ele mesmo, isso está narrado em Atos 16. De repente, Paulo sai de Filipos, ele segue a sua viagem e ele escreve alguns anos depois para essa igreja que era relativamente nova. Então, a maturidade não tem a ver com o tempo de existência de uma igreja ou o seu tempo de caminhada na vida cristã. Maturidade também não tem a ver com fazer cara feia para tudo o tempo todo, até porque nessa carta de Paulo aos Filipenses, a gente vem caminhando por ela, e a gente já percebeu inúmeras vezes ele usando a expressão alegrem-se, alegrai-vos, tenham alegria. Ele está falando que é possível você ser alguém que caminha em um caminho de maturidade e ao mesmo tempo ser alguém alegre. Nesse texto que a gente vai ler hoje, Paulo fala exatamente sobre isso, como nós definimos a maturidade cristã, como nós experimentamos a maturidade cristã, como nós a entendemos, porque maturidade, de acordo com o que o texto apresenta para nós, não é um destino, mas é um caminho. Tem um autor que eu gostava muito dele, hoje já não gosto tanto, mas ele fala um pouco sobre isso, que ele diz que a felicidade não é um lugar onde você chega, mas é um jeito como você vai. A felicidade, a vida cristã, a maturidade, não tem a ver necessariamente com o destino onde nós chegamos, mas é a forma como o nosso caminho é pavimentado. Tem uma música do Aerosmith, por exemplo, que ele fala que a vida é uma jornada e não um destino. E é exatamente isso, e olhando para esse texto a gente percebe isso, porque enquanto nós estivermos aqui, não haverá fim para esse caminho. Logo, a maturidade cristã tem muito mais a ver com o caminho que nós percorremos do que com o lugar onde nós chegamos para podermos dizer, agora eu sou maduro o suficiente, eu sou um cristão maduro, eu não tenho mais o que aprender, eu não tenho mais como caminhar, porque maturidade para nós está ligada ao conhecimento de Cristo. Então, se o conhecimento de Cristo é algo que eu não posso estabelecer limites, porque Cristo ele é supremo, acima de todas as coisas, não tem como eu dizer que eu consigo alcançar uma maturidade perfeita, e a gente vai ver isso olhando para Filipenses capítulo 3, do verso 12 em diante, a gente vai ler até o capítulo 4, no verso 1. Diz assim, eu vou pedir depois para que você mantenha sua Bíblia aberta, que a gente vai percorrendo alguns versos, mas o texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Vamos orar? Deus, te louvamos pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo.
nos conduzindo nesse caminho de maturidade, nos conduzindo nesse caminho de conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor, que tenhamos esse objetivo na vida, esse alvo na vida, e que o Espírito Santo nos capacite a isso. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. O verso central que eu queria trabalhar com vocês é o versículo de número 15, quando o apóstolo Paulo escreve para esses irmãos, dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Não sei para você, mas acho que uma primeira leitura, olhando para esse texto e para esse verso de forma especial, sugere uma espécie de arrogância do apóstolo Paulo. Alguém que está escrevendo para uma igreja, alguém que está escrevendo para outros, e de repente ele diz: nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Dá uma impressão que Paulo está dizendo para esses irmãos que ele tinha uma maturidade além do comum. Só que se você olhar o texto com calma, você vai perceber que Paulo, longe de ser arrogante, ele está olhando para dentro de si e ele está falando da sua própria incapacidade. E diante da sua incapacidade, ele dá alguns conselhos. Então, a primeira coisa que a gente percebe olhando para esse texto é que nessa jornada de maturidade, nesse caminho que nós nos propomos a caminhar, chamado maturidade cristã, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para essa igreja é o seguinte: olhe para si mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é uma autoanálise. E essa avaliação que você faz de si mesmo, ela deve ser feita de forma honesta e, ao mesmo tempo, de forma humilde. Paulo não está se exaltando como alguém maduro. Paulo não está escrevendo para aquela igreja dizendo: eu sou a pessoa mais madura que existe. Não, muito pelo contrário. Maturidade nesse texto, de forma específica, não é aqui uma declaração de perfeição. Muito pelo contrário. Ele diz aqui no início desse trecho: não que eu já tenha obtido, não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo. No verso 13 ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo não está tendo uma postura arrogante, mas ele está olhando para dentro de si e ele mostra para esses irmãos na igreja em Filipos a sua própria incapacidade. Maturidade aqui não tem relação com se declarar perfeito. Não é isso que Paulo faz. Ele diz: eu não alcancei tudo isso ainda. Tudo isso o quê? O que ele está falando antes? Ele fala antes, e nós vemos na semana passada, que o objetivo de vida que ele tinha era conhecer Cristo, ser achado nele, se tornar como ele, ser cada dia mais parecido com Cristo. E logo em seguida ele começa esse trecho dizendo: irmãos, eu não estou dizendo que eu alcancei tudo isso. Eu não estou dizendo que eu fui aperfeiçoado. Eu não estou dizendo que essa é uma realidade para mim hoje. Mas eu prossigo para esse alvo porque eu entendo que Cristo me conquistou para que eu conquistasse isso. Paulo, ele simplesmente revela a ordem natural das coisas. Mais uma vez, não é a sua perfeição. Não são os seus bons costumes, não é a sua moralidade, não é o seu passado religioso que vai o aproximar de Deus, mas uma vez que ele compreende que já foi conquistado por Cristo Jesus, é seu papel caminhar também em direção a isso. A ideia de maturidade é reconhecer-se como imperfeito, mas ainda assim eu sigo adiante. A ideia de maturidade proposta pelo apóstolo Paulo nesse texto é a seguinte: embora eu seja falho, embora eu tenha os meus defeitos, embora eu não seja perfeito, eu tenho um alvo e eu vou prosseguir nele. Ele não diz em momento algum que era perfeito. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, nós estamos falando de um plantador de igrejas, nós estamos falando de um homem que plantou várias igrejas, escreveu cartas para várias igrejas. Nós estamos falando de um homem que está em uma prisão por causa do Evangelho. Um homem que foi açoitado, apedrejado por causa do Evangelho. Um homem que, por pregar o Evangelho, enfrentou coisas terríveis. Um naufrágio, por exemplo. Foi picado por uma serpente. Foi expulso de algumas cidades. Foi acusado de coisas injustamente, tão simplesmente pelo fato de que ele pregava o Evangelho. E ainda assim ele olha para si e ele não tem coragem de dizer para os filipenses: sejam perfeitos da mesma forma que eu sou. Olha a minha capacidade, olha como eu sou bom. Não, ele não diz isso, mas ele diz: eu não alcancei ainda o que eu quero. Eu não fui aperfeiçoado ainda.
Eu não consegui alcançar tudo isso para o qual eu fui chamado. O que a gente aprende olhando para isso, irmãos? Ao contrário do que, às vezes, a sociedade tenta nos pregar. Não se pode exigir perfeição de um cristão. É muito comum que, diante de algumas má condutas que você perceba, ou você mesmo faça, alguém lhe diga assim: você ainda faz isso? Você não é um cristão? Como se o fato de ser cristão fosse uma garantia de que você viveria uma vida perfeita. O que o apóstolo Paulo faz aqui é mostrar que não necessariamente. Tem uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, que ele fala sobre isso, que ele diz o seguinte: não espere perfeição daqueles que seguem Jesus. Eles são os únicos que admitem que necessitam desesperadamente de um Salvador. É um contrassenso exigir perfeição de um cristão, porque quando eu professo a minha fé em Cristo Jesus, automaticamente o que eu estou dizendo é que eu não consigo ser perfeito em mim mesmo. Eu não tenho capacidade de agradar a Deus pela minha performance espiritual. Eu não tenho capacidade de exigir a salvação de Deus baseado naquilo que eu consigo fazer. Então, quando eu me reconheço como um cristão, eu estou dizendo: eu sou incapaz de me salvar e eu necessito de Cristo para me apresentar justo diante de Deus, porque a minha justiça para Deus é como nada. O profeta Isaías, aliás, usa termos duros. Ele diz que a nossa justiça para Deus é como trapos de imundícia. Trapos de imundícia nada mais é do que os panos que as mulheres usavam no seu ciclo menstrual na época para se limparem. Toda vez que você olhar então para um absorvente sujo, lembre que assim é a sua justiça diante de Deus. Parece nojento, parece forte, mas é exatamente assim que Deus vê a nossa tentativa de agradá-lo por quem nós somos. Então, não dá para exigir perfeição de um cristão, porque um cristão é exatamente alguém que reconhece que depende de Deus. Maturidade não está ligada à perfeição. Só que há um erro muito grande também, é nós pegarmos uma declaração como essa, de que não se pode exigir perfeição de um cristão, e achar que nós não temos responsabilidade, e achar que nós não temos que nos esforçarmos para viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Porque olhando para esse texto e olhando para a vida de Paulo, a gente vê que de fato não se pode esperar a perfeição de um cristão, mas deve-se esperar progresso. Ele está dizendo: eu ainda não alcancei tudo isso. Eu ainda não fui aperfeiçoado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas coisas que estão diante de mim, porque tão ruim, irmãos, quanto achar que eu consigo impressionar Deus pelas minhas qualidades, é achar que eu não preciso me esforçar para viver em santidade. Tão pecado quanto achar que eu conquisto a salvação pelo que eu faço, é eu achar que não tenho responsabilidade de evidenciar essa salvação que eu recebi de graça. E a única coisa que nos faz fugir desses extremos pecaminosos é compreendermos a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Paulo está falando para essa igreja, e ele já falou algumas vezes sobre o seu passado. Ele está criticando pessoas que se gloriam nas suas performances religiosas. Ele está falando contra pessoas que acham que impressionam Deus pela sua própria capacidade. E Paulo diz em certo momento para essa igreja de Filipos o seguinte: se tem alguém que tem alguma razão para se gloriar no seu passado religioso, esse alguém sou eu. Eu sou hebreu de hebreus. Se fala a língua hebraica na minha casa. Eu sou, segundo a lei, um fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Eu levava a religião até as últimas instâncias. Eu levava a religião até as últimas consequências. Se tem alguém que pode se orgulhar nisso, esse alguém sou eu. Mas todas essas coisas que eu via como lucro, agora eu considero como perda por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Aliás, se eu comparo todas as coisas à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, eu não simplesmente considero isso como perda, mas eu considero tudo isso como lixo. Por que Paulo está falando isso? Porque ele teve a compreensão do que é a mensagem do Evangelho. Se nós nos relacionamos com Deus, irmãos, sem compreendermos o que é o Evangelho, se a nossa concepção de Deus, ela não passa pela noção que nós temos do Evangelho, ou nós viveremos olhando para o nosso passado, nos gloriando nele,
nos enchendo de orgulho, achando que somos bons demais, achando que somos melhores do que os outros, achando que nós temos muita capacidade de agradar a Deus, ou nós olharemos para o nosso passado desesperados com Ele. Senhor, eu sou ruim demais, eu sou pecador demais, eu sou miserável demais, eu estou totalmente condenado e totalmente perdido. A única coisa que nos livra dessa dicotomia de extremos é compreender a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Que mensagem é essa? A mensagem de que o homem foi criado em perfeita harmonia com Deus. Nossos primeiros pais, os que nos representavam, os que nos continham, Adão e Eva. Só que eles decidem pecar, de modo que depois de Adão e Eva, todos os homens que nascem herdando o que nós chamamos de pecado. Nós nascemos contaminados pelo pecado, nós nascemos inclinados para as más escolhas e para o mal. A Bíblia apresenta um homem e o chama de o homem segundo o coração de Deus. Esse homem é Davi, e esse homem mesmo, no Salmo 51, vai dizer: em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Já nascemos inimigos de Deus, já nascemos separados de Deus por causa dos nossos próprios pecados. A gente consegue perceber isso em uma criança, por exemplo, que você não precisa ensiná-la a mentir, mas ela vai. Você não precisa ensinar uma criança a desobedecer, mas ela vai desobedecer. Você não precisa ensiná-la a fazer pirraça, mas certamente ela vai fazer, porque por mais doloroso que isso possa parecer, por mais estranho que isso possa parecer, crianças são seres humanos separados de Deus, de acordo com a justiça que há neles mesmos. Tão bonzinhos, tão bonitinhos, tão fofinhos, mas inimigos de Deus, de acordo com o seu próprio coração, que é totalmente inclinado para o mal. Não haveria nada que o homem pudesse fazer para restabelecer essa comunhão que foi perdida por causa do pecado. O profeta vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Paulo aos Romanos vai dizer que todos pecaram e por causa disso estão separados da glória de Deus. A boa notícia do Evangelho é exatamente essa, que embora nós sejamos incapazes, embora a gente não consiga impressionar Deus pelo que fazemos, porque a lei de Deus não exige que você seja bom, exige que você seja perfeito. E nós não somos perfeitos, somos falhos e pecadores. Mas Deus envia o seu Filho Jesus para viver uma vida perfeita, para morrer levando os nossos pecados e para ressuscitar ao terceiro dia. Com a sua ressurreição, Ele prova que o sacrifício foi aceito, porque Ele mostra com a ressurreição que Ele é maior do que o pecado e a morte. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, a nossa fé é inútil e a nossa pregação é vã, não tem o menor sentido. A mensagem do Evangelho, que acaba dizendo que Cristo morreu simplesmente, não é uma mensagem suficiente para dar base para a nossa fé, porque quando Jesus ressuscita, que Ele prova que é maior do que o pecado e a morte. O que traz sentido para a nossa fé não é alguém que se entregou e morreu por uma causa. Isso muitos mártires na história fizeram. O que traz sentido para a nossa fé é entender que o resultado do pecado é a morte. Se Jesus venceu a morte, Ele prova que viveu uma vida perfeita, Ele prova que viveu uma vida sem pecado, e Ele nos abre um novo e vivo caminho para Deus por meio do seu próprio sangue. Não somos apresentados diante de Deus pela nossa capacidade e pela nossa justiça, mas a nossa justiça, na verdade, é a justiça de Cristo, pela qual nós tomamos parte por meio da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós que éramos seus inimigos, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a gente descansa na certeza de que Ele prometeu que voltaria um dia para levar o seu povo para viver com Ele eternamente. Não precisamos mais viver entre o orgulho e o desespero, porque compreendemos a mensagem do Evangelho. E quando eu compreendo a mensagem do Evangelho, eu não me orgulho porque eu sei que o mérito não está em mim, mas eu não me desespero porque eu sei que apesar de não ter mérito algum, Cristo Jesus decidiu se entregar por mim para me apresentar puro, santo e irrepreensível diante de Deus. A gente é viciado nessa cultura de comparação. A própria questão da maturidade às vezes faz isso. Se olhar para alguém e dizer que a pessoa é imatura,
automaticamente você está dizendo que você é mais maduro do que aquela pessoa. Nós somos viciados nesse tipo de comparação. E a única coisa que nos livra disso é compreendermos o Evangelho de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, não há a possibilidade de pensar que há alguém que é um pouco pecador e está um pouquinho separado de Deus, alguém que é mais pecador e está um pouco mais separado de Deus, alguém que quase derruba esse negócio porque está separado de Deus. Quando nós compreendemos a mensagem do Evangelho, nós entendemos que a ideia é que o pecado ele nos nivela por baixo. Todos nós somos inimigos de Deus. Todos nós somos condenados eternamente. Mas Cristo Jesus vive essa vida perfeita para que nós, se crermos nele, sejamos apresentados justos diante de Deus e vivamos confiantes, porque não depende mais de nós e nunca foi sobre nós. Eu não me glorio no meu passado porque não há mérito em mim, eu sou pecador e sem Cristo eu estaria condenado. Mas eu não me desespero porque a palavra de Deus me garante que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Paulo é tão seguro, por isso Paulo é tão confiante, por isso Paulo, embora imperfeito, ele consiga dizer para aquela igreja, olhar para ele e seguir o seu próprio exemplo, porque ele não está preso ao passado. Ele não se prende nem às coisas boas e nem às ruins que fez, porque ele entende que não é absolutamente sobre ele, mas é sobre o que Cristo Jesus fez, é o que nós acabamos de cantar. Primeiro ele olha para si, e depois a partir do verso 13, ele diz que olha também para o alvo. Olhe comigo a partir do verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo olha para si, ele olha para o seu passado, ele percebe coisas boas e ruins no seu passado, mas ele alcança essa maturidade de não permitir que o seu passado determine quem ele é agora no presente. Sabe aquelas pessoas que vivem tomadas pela culpa de algo que fizeram no passado? Tomadas pela culpa de algo que fizeram com elas no passado. Se tem alguém que teria uma razão plausível para viver assim, é o próprio apóstolo Paulo. Ele poderia viver preso a isso. Ele poderia dizer, eu não sou digno, eu não posso, eu matei cristãos, eu fui perseguidor da igreja, eu consenti na morte de Estevão, eu estava lá, eu vi aquilo acontecendo, eu poderia interferir, eu tinha desejo por matar cristãos. A gente vê isso no texto da conversão de Paulo, que ele pede autorização para ir perseguir a igreja. Ele poderia viver preso à sua própria culpa. Eu sou o maior dos pecadores, não há ninguém que seja pior do que eu. E de fato ele se considera assim, ele diz isso em uma outra ocasião. Mas no verso 13 ele diz o seguinte, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ele se esquece das coisas que ficaram para trás e ele mantém os seus olhos fixos no alvo. Às vezes nós fazemos o contrário. Nós olhamos tanto para trás que a gente vai perdendo de vista cada vez mais o nosso alvo. E a nossa vida cristã fica cada vez mais confusa, porque quando nós focamos demais no passado, nós tiramos os nossos olhos do alvo. Não sei se você conhece um perfil no Facebook chamado Edu Primitivo. Se não conhece, não vale tanto a pena conhecer não, mas tem alguns vídeos legais. Em um deles, ele está na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas estão ali, se não me engano, no aterro do Flamengo, algum lugar assim, de costas e tal, distraídas, e de repente ele chega no Rio de Janeiro, nessa tensão que a gente percebe que há naquele lugar, ele chega por trás das pessoas e fala assim, não olha para trás não, meu irmão, não olha para trás não. Se você olhar para trás, o negócio vai ficar feio, não olha para trás não. O que as pessoas pensam normalmente? Assalto, não tem o menor cabimento de pensar outra coisa. Ele fica, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás, e de repente ele se apresenta como um assaltante coach.
E ele fala assim, não olha para trás, não, olha em frente, que o seu futuro será brilhante. Se você ficar preso no passado, o seu futuro vai ser brilhante. Não sei se vocês já viram esse vídeo. A reação das pessoas, agora que sabem que ele não é um assaltante, é ficarem bravas, partirem para cima dele. Como você faz um negócio desses aqui no Rio de Janeiro? É um assaltante coach. A proposta de dizer para você, para não olhar para trás e seguir em frente, não é que eu seja um coach não, tá, gente? Aliás, dizem que o primeiro coach da história foi o diabo. Não sei se vocês já viram essa tirinha, quando na ocasião da tentação de Jesus, ele fica falando com Jesus, transforma a pedra em pão, você consegue, vai, você é capaz, siga em frente. Pula daqui do pináculo do templo, os anjos vão te segurar, vai, você consegue. A ideia não é transformar isso numa mensagem de autoajuda. E eu também não estou criticando isso. Eu vi uma postagem essa semana do pastor Jay Bauman, e eu concordo absolutamente com ele. Ele diz, eu não sou contra a história do coach, eu não sou contra coaches. Eu acho que isso tem o seu lugar, mas o lugar não é no púlpito. O momento de pregação da palavra de Deus não é momento para autoajuda. Eu não quero que você saia daqui se achando o bonzinho, perfeito, ursinho carinhoso de Jesus. Eu quero que você saia daqui tendo a noção exata do quanto você é pecador e do quanto você depende desesperadamente de alguém para te salvar, porque você não é capaz. E esse deveria ser o nosso alvo, olhar para a mensagem do Evangelho e caminhar em direção a essa maturidade, mas às vezes estamos presos lá atrás. Paulo não teve uma amnésia de repente, quando ele diz, eu esqueço das coisas e fico para trás, simplesmente não me lembro mais, não me pergunta nada sobre o meu passado. Paulo não desenvolveu Alzheimer imediato. Paulo não foi ungido com a unção de Manassés, se é que você já tenha visto isso, senão depois você pesquisa para ver esse tipo de coisa que estão fazendo com o Evangelho no Brasil. Ele simplesmente diz, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, no sentido de eu não vou permitir que as coisas do meu passado determinem quem eu sou no presente. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele sabia do seu passado complicado. Aliás, ele mesmo, alguns versos atrás, ele conta detalhes sobre o seu próprio passado. Ele fala, eu era um perseguidor, eu era um fariseu, eu era hebreu de hebreus, eu era religioso. Ele está dando detalhes do seu passado. Ele não se esqueceu no sentido de não se lembrar literalmente. Mas ele diz que esquece no sentido de alcançar um nível de maturidade, de não permitir que isso paralise mais a sua vida. Quantos de nós vivemos presos ao passado? Eu entendo que há situações que são traumáticas. Eu entendo que pode haver problemas no seu passado que afetaram inclusive a tua personalidade hoje. Mas comparado ao nosso alvo, que é conhecermos a Cristo e sermos como Ele, isso não deveria nos influenciar, porque em Cristo Jesus mesmo encontramos refúgio, encontramos lugar para nós aliviarmos os nossos traumas, as nossas mágoas, as nossas feridas emocionais. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Cristo Jesus é um lugar que nós temos de cuidado, de amor, de afeto. Não importa o quanto você tenha sido ferido na vida, há cura para o seu coração e para os seus sentimentos em Cristo Jesus. Não importa o quanto você tenha ferido pessoas, há cura também para você em Cristo Jesus. Não importa o quanto você tenha se decepcionado, não importa o quanto você tenha decepcionado alguém, temos um Deus que cuida de nós e por conta disso não precisamos ficar escravos do nosso próprio passado, sendo tomados pela culpa, porque isso revela falta de confiança em Deus e excesso de justiça própria. Já ouviu alguém dizer, ou você mesmo já disse isso, Deus já me perdoou do que eu fiz, mas eu não consigo me perdoar. Eu pedi perdão a Deus pelo que eu fiz, uma coisa terrível. Eu me arrependi de verdade. Eu creio que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. É culpa. É falta de confiança na palavra de Deus e é excesso de justiça própria. Primeira carta de João vai dizer o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Se Deus, que é o maior ofendido pelos meus pecados e erros, já me perdoou, por que razão eu não vou me perdoar por algum mal que eu cometi? O teu pecado é maior do que a capacidade que Deus tem de perdoar? O padrão de justiça que você criou para a sua existência é mais elevado do que o padrão estabelecido por Deus na sua palavra? Isso reflete falta de confiança na palavra de Deus. Se Deus disse, descanse nisso. Peça perdão e creia que Ele já te perdoou. Não viva preso ao passado. A ideia, de novo, não é que você se esqueça de coisas que você fez e precisa assumir responsabilidade por essas coisas. Você não vai sair daqui dizendo, já tive um casamento, tenho 2 filhos para trás, mas nem pensão eu vou pagar porque eu não quero ficar preso ao passado. Vou seguir adiante. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre gente que paralisa a vida e não consegue olhar adiante porque está preso lá atrás. Maturidade é exatamente o oposto disso. É o que Paulo diz para essa igreja no verso 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos o quê? A compreensão do Evangelho. Irmãos, se eu entendo o que é de fato a mensagem do Evangelho, isso vai se refletir de forma prática na minha vida. O Evangelho não é somente a porta de entrada na vida cristã, mas é o caminho inteiro. Como isso vai se refletir de forma prática? Primeiro, eu vou descansar porque o Evangelho está centrado em Jesus e não em mim. Eu não preciso viver preso pela culpa, porque eu entendo que Deus ele não me aprova ou reprova baseado naquilo que eu faço, mas Deus aprovou Cristo Jesus porque Ele viveu uma vida perfeita, e eu me apresento diante de Deus pela fé que eu tenho em Jesus e não na minha capacidade. Por isso eu não fico alternando entre desespero e orgulho. Por isso a mensagem do Evangelho me faz descansar e me faz me libertar cada vez mais do meu passado. Além disso, Paulo vai dizer que cada um viva de acordo com o que já alcançou. Compreender o Evangelho traz isso de forma prática, de não exigir do outro um comportamento que seja condizente com o meu nível de maturidade e com o que eu acredito. É respeitar que cada um tem o seu tempo. O que eu posso fazer é ser usado por Deus e ser um instrumento de Deus para ensinar outros cristãos que não sejam tão maduros quanto eu acho que eu seja, para que eles se tornem cada vez mais maduros. E uma vez que sejam mais maduros, ensinem a outros cristãos imaturos para que eles possam seguir também nessa jornada e se tornarem maduros. E quando se tornarem mais maduros, ensinem outros cristãos imaturos e assim sucessivamente. É o que a Bíblia chama de discipulado. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso. Mas nós preferimos brigar, impor as nossas preferências, nos compararmos com o outro e criarmos um grupinho para falar o quanto aquele outro irmão é imaturo. Quanta maturidade a gente demonstra fazendo esse tipo de coisa, né? Tão maduro que está quase podre. Lembre-se que no contexto geral, Paulo está escrevendo para esses irmãos sobre a importância de viverem em unidade. Como você vai viver em unidade com uma igreja lotada de pessoas e cada um tendo um grau de maturidade diferente? É muito simples. Os que são mais maduros instruam outros para que sejam mais maduros. É o processo de aconselhamento e discipulado. É o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Você vai ver isso acontecer por toda a história bíblica. Moisés com Josué, Paulo com Timóteo. Muitos exemplos a gente tem, o próprio Paulo escrevendo para Timóteo mesmo. Ele vai dar um padrão de comportamento na igreja, ele vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens a como amarem o Senhor, a como demonstrarem zelo pelo seu lar, que os homens mais velhos sejam tratados com respeito, para que possam ensinar os mais jovens. É o que a Bíblia chama de discipulado. E nisso nós entramos no terceiro ponto, que é olhe também para as pessoas. Versículo 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo,
e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Não é olhar para as pessoas para justificar os seus fracassos. Não é olhar para as pessoas se comparando com elas para ter inveja e ambições egoístas. Mas Paulo nos mostra aqui nesse trecho que nós temos responsabilidade de identificarmos bons e maus exemplos na vida cristã, e isso é natural. Todos nós temos bons e maus exemplos na vida. Todos nós já fomos bons e maus exemplos na vida de alguém. E Paulo se apresenta como um bom exemplo a ser seguido. De novo, lhe falta humildade, lhe sobra arrogância, muito pelo contrário. Ele acabou de dizer que não se orgulhava no seu passado. Ele acabou de dizer que o seu alvo de vida era conhecer a Cristo e ser achado nele. Ele acabou de dizer que não julgava que já o tivesse alcançado, mas ele alcança essa maturidade que é centrada no Evangelho, de não deixar que as suas imperfeições e falhas o impeçam de continuar se esforçando. Ele não está sendo arrogante porque ele não fala de si mesmo apenas, mas ele fala, inclusive, para observarem todos os outros que vivem de acordo com esse padrão. Só nessa carta, você vai se lembrar que ele já falou sobre 2 homens que são exemplos de vida e de conduta cristã, que são Timóteo e Epafrodito. E Paulo fala sobre esses bons exemplos e faz uma comparação entre esses que seguem esse padrão e os outros a quem ele chama de inimigos da cruz de Cristo. São os que o perseguem, os que se destacam em 2 categorias. De um lado, aqueles que acham que conseguem merecer algo de Deus pelo que fazem, confiam na própria carne, e a cruz se torna inútil para eles, porque eles acham que são capazes de se aproximar de Deus por quem são. E de outro lado, aqueles que ignoram o chamado de Deus, para que se esforcem a viver uma vida de santidade. Inimigos da cruz de Cristo, também, porque banalizam o que aconteceu na cruz. A salvação, ela é pela graça, mas ela teve um alto preço, porque ela não foi de graça, mas um alto preço foi pago, que foi a morte do Filho de Deus por nós naquela cruz. Ambos os lados, inimigos da cruz. Um acha que consegue agradar a Deus por si mesmo e o outro banaliza a nossa relação com Deus, como se o sacrifício de Jesus nos conferisse um certificado de permissividade absoluta e de impunidade diante dos nossos pecados. A cruz não é sinônimo de impunidade. A cruz significa que Cristo Jesus pagou de fato pelos nossos pecados. Não brinque com o pecado. Seja ele o pecado do orgulho, da justiça própria, seja ele o pecado da libertinagem, que leva você a viver uma vida que agrade somente os seus próprios desejos. Bonhoeffer falava sobre uma graça barata, e às vezes nós caímos nessa. Irmãos, a mesma graça que nos salva é a graça que nos transforma dia após dia para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, tanto aqueles que ignoram o chamado a uma vida de santidade, quanto aqueles perfeccionistas espirituais que acham que são capazes de impressionar Deus com a sua performance. Para ele, tanto um grupo quanto o outro não passa de inimigos da cruz de Cristo. Imaginem o quanto isso é terrível. A carta que deixa isso mais claro é a carta que ele escreve aos Gálatas, uma igreja dividida entre esses 2 grupos. E ele conclui essa carta dizendo: longe esteja de mim gloriar-me em qualquer outra coisa que não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós somos salvos sim pela graça de um Deus que nos ama, mas nós somos chamados a viver uma vida que honre esse Deus acima de todas as coisas. Como a gente compreende isso? Por meio do Evangelho. Porque por meio do Evangelho eu entendo que não é pelo que eu faço que eu sou salvo como um prêmio para essa salvação, para essa performance. Mas por meio do Evangelho eu entendo que esse é um presente que Deus me dá, porque eu reconheço que preciso dele e não tenho capacidade em mim mesmo. Paulo mesmo escrevendo para os Efésios, no capítulo 2, ele diz: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não é por obras para que ninguém se glorie nisso. Mas somos salvos pela graça, por meio da fé e para boas obras.
Às vezes negligenciamos esse boas obras, esquecemos isso e dizemos, eu sou salvo pela graça por meio da fé, posso fazer o que eu quiser, não preciso me importar com nada, porque eu sou salvo pela graça por meio da fé. Inimigo da cruz de Cristo. E outros enfatizam demais somente as boas obras, como se as nossas boas obras pudessem pagar a nossa salvação, inimigos da cruz de Cristo também. O caminho alternativo para esses dois extremos está centrado no Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas uma vez que eu sou salvo, eu procuro fazer boas obras, não para pagar a minha salvação, mas para expressar a minha gratidão a um Deus que me amou e se entregou por mim enquanto eu ainda era pecador. E a mensagem do Evangelho nos faz descansar também, irmãos, porque nós temos a certeza que Deus segue governando e tem o controle sobre todas as coisas. Percebemos isso a partir do verso 19, quando Paulo faz uma comparação entre os bons exemplos, aqueles que seguem o padrão da palavra de Deus, e do outro lado, os inimigos da cruz de Cristo. É bem parecido com o Salmo 1, quando há aquela descrição, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse salmo apresenta o caminho do ímpio e o caminho do justo, dizendo que um vai ser como a palha que é levada pelo vento, e o outro não, vai ter raízes sólidas. Vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, vai dar o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem. A mesma coisa o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, o fim deles é a perdição. E quanto a nós, ele vai dizer, irmãos, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador Jesus Cristo. É engraçado que às vezes a gente faz essa comparação e parece que essas pessoas que não têm compromisso com o Evangelho têm uma vida melhor que a nossa. Não sei se você já teve essa crise de pensar, poxa, às vezes dá até uma vontadezinha de dar uma desviada, né? Porque a pessoa faz o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Ela escolhe as prioridades dela. E não é pecado você se sentir assim, não. É pecado você agir de acordo com esse impulso. Há um salmo na Bíblia, de número 73, o salmo de Asaf, que ele fala exatamente sobre isso. Ele olha para o ímpio e ele fala, não é possível. Ele não procura agradar a Deus. Ele tem saúde, a família dele tem saúde. Ele tem posses, ele tem propriedades, ele tem bens, e eu estou aqui servindo a Deus e a minha vida não anda. E não tinha sessão do descarrego na época para ele resolver isso. Ele está desesperado, ele não sabe mais o que fazer. Até que lá para o meio do salmo ele vai falar assim, mas eu parei para meditar no santuário do Senhor, e quando eu olho para o Senhor e percebo o quanto Ele é justo, eu me lembro do destino dos ímpios. Irmãos, Deus segue governando. Deus tem o controle da história e Paulo fala exatamente isso. Nós não precisamos sentir inveja de quem não tem compromisso com Deus e com o Evangelho. Aliás, o Evangelho ele reajusta as nossas prioridades. Você não vai sentir inveja, mas você também não vai ter aquele sentimento arrogante de dizer, curte a vida aí mesmo, a sua curva vai chegar, a hora vai chegar, quando morrer eu vou ficar lá no céu, você vai estar no inferno queimando também, você vai ver como é bom. O Evangelho me liberta disso, porque o Evangelho reajusta as minhas prioridades. Se eu tenho inveja de alguém porque faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e eu compreendo agora o Evangelho de Cristo Jesus, eu percebo que a minha vida não é mais minha, eu não vivo para agradar a minha carne, eu não quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, mas eu quero fazer o que Deus quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. É o que Paulo escreve a Timóteo, dizendo, nos comparando com o soldado, com o atleta, com o lavrador, e ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, mas ele vive para agradar aquele que o alistou, aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. O Evangelho é a mensagem pela qual nós somos chamados por Deus, e se somos chamados por Deus, não vivemos mais para nós mesmos. Paulo faz essa declaração, vivo não, mas eu, Cristo vive em mim.
E ele escreve para esses irmãos dizendo, não precisa ficar com inveja, não precisa ter vontade de ter a vida deles, porque o fim deles é a perdição. E nós não ficamos também arrogantes por isso. A única coisa que é diferente é que os valores que regem a nossa vida são os valores do reino de Deus. A nossa cidadania não é daqui, a nossa cidadania está nos céus. E Paulo está escrevendo para uma igreja, de novo, que era uma igreja localizada em Filipos, na Grécia, mas dominada pelo Império Romano. Eles viviam na Grécia, eram regidos por Roma. Eles estavam num lugar, mas as leis que eles obedeciam eram as leis de outro lugar. Então eles compreendiam melhor do que ninguém a ideia de que vivem aqui, mas são cidadãos do reino dos céus. Os nossos valores não são os valores daqui, irmãos. Os nossos valores são os valores do reino de Deus. Por isso que a gente não inveja quem não tem compromisso com o Evangelho. Por isso que a gente não olha para eles com inveja ou com arrogância, mas a gente olha como pessoas necessitadas de compreender a mensagem do Evangelho para que sejam também salvos. A nossa esperança não está aqui nessa vida. A gente vem falando isso inúmeras vezes. A nossa esperança como cristãos, irmãos, não está em correntes políticas, religiões, filosofias, não. A nossa esperança está nos céus, de onde nós esperamos a vinda de Cristo. E essa certeza nós temos, pelo poder, versículo 21, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Cristo tem todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele é Senhor sobre todos. Por esse poder, Ele transformará os nossos corpos humilhados. Tem corpos mais humilhados do que outros, né? A gente consegue perceber isso facilmente. Mas Ele diz que Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo que é glorioso. E Ele conclui no capítulo 4 com um encorajamento. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, Ele está expressando de novo afeto por essa igreja. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ele conclui com um encorajamento, para que permaneçam firmes, tendo o Evangelho como centro da própria vida e da vida da igreja. Não se prendam mais ao passado, mas olhem para o passado por meio do Evangelho, porque quando nós olhamos para o passado por meio do Evangelho, não nos orgulhamos dele e não nos desesperamos com ele, mas entendemos que isso é um testemunho do que a graça de Deus fez por nós. Olhem para o presente, não ansiosos pelo que vai acontecer, mas olhem para o presente tendo Cristo como alvo, que olhem bons exemplos, tendo em vista que os nossos valores são valores celestiais. Isso só é possível também por meio do Evangelho. E mesmo que a gente pareça estar perdendo, a gente consegue descansar nas palavras de Jesus em Mateus 16, 25. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Somente em Jesus encontramos vida e vida eterna. Que os princípios do seu reino eterno guiem a nossa vida aqui, em direção à verdadeira maturidade, que está associada ao conhecimento de Cristo e à busca por sermos cada dia mais parecidos com Ele. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite nessa caminhada, que não é natural, que não é agradar a nossa própria carne e existência, mas é necessária para que a gente cresça em maturidade e para que a gente cresça nesse caminho de procurar agradar a Deus sobre todas as coisas.